Sejam todos bem-vindos ao JW Broadcasting desse mês. A seguir, alguns destaques do que vamos ver no programa. Usar a vida no serviço de tempo integral é emocionante e desafiador. Vamos conhecer um casal que está há décadas nesse serviço e já serviu em várias modalidades. O que podemos aprender com as experiências deles? Vamos conhecer a história de uma mulher que lutou por anos contra o vício das drogas. Como ela conseguiu se livrar desse vício? O videoclipe desse mês vai nos ajudar a sentir o amor que temos como parte da Organização de Jeová. Com certeza vocês vão gostar muito do programa de agosto de 2018 do JW Broadcasting. O tema do programa desse mês é Dê valor às dádivas em homens. Quem é que não gosta de ganhar um presente de boa qualidade? Por exemplo, irmãos, vocês ficariam felizes de ganhar uma gravata bem bonita, de boa qualidade, não é mesmo? E tenho certeza que as irmãs amariam ganhar um lindo cachecol. Mas e se você ganhasse uma gravata ou um cachecol e usasse para limpar os sapatos? Como você acha que a pessoa que deu o presente se sentiria se visse você usando o presente desse jeito? É claro que isso seria a falta de consideração pelo presente, e a pessoa que o deu ficaria chateada. O que queremos dizer com essa ilustração? Bom, Jeová e Jesus nos deram um excelente presente, os anciãos. Mas, como vamos ver nesse discurso, todos nós temos de ser gratos e mostrar respeito por essa provisão de Jeová. Abram a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler sobre esse presente que Jeová e Jesus nos deram. Diz assim: Pois as Escrituras dizem, quando ele subiu ao alto, levou consigo cativos, deu dádivas em homens. Sabemos que, por Jesus ter sido fiel a Jeová até o fim, ele venceu Satanás e seu mundo. Por vencer o mundo, Jesus, por assim dizer, capturou homens e os deu como dádivas para as congregações. O que essas dádivas em homens fariam? Vamos ver a resposta nos versículos 11 e 12. E ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores, para o reajustamento dos santos, para a obra ministerial, para edificar o corpo do Cristo. Notem que eles seriam evangelizadores, ou seja, tomariam a liderança na importante obra de pregar e fazer discípulos. Eles não dizem simplesmente para os publicadores, vão pregar. Eles dizem, vamos trabalhar juntos nessa obra que nunca vai se repetir. Os anciãos também são pastores. Eles protegem o rebanho contra Satanás, o assassino, a serpente, o dragão e o leão. Eles também são instrutores. Eles alimentam o rebanho com alimento espiritual de boa qualidade. Mas a pergunta é, que atitude Jeová quer que tenhamos para com essas dádivas em homens? A resposta está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aqui,
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, começando no versículo 12, vejam o que Jeová diz. Pedimos agora a vocês, irmãos, que respeitem os que trabalham arduamente no seu meio, que presidem a vocês no Senhor e que os aconselham. Tenham a mais alta consideração por eles em amor, por causa do trabalho deles. Sejam pacíficos uns com os outros. Notem que temos que respeitar esses queridos irmãos. Mas o que queremos saber agora é: como podemos mostrar que temos profundo respeito e gratidão por esses queridos irmãos? Primeiro, por cooperarmos com eles de coração. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 17. Esse texto mostra até que ponto devemos cooperar com os anciãos. Vamos ler o versículo 17. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Aqui diz que devemos ser obedientes. Fica claro que nós temos de obedecer ao que os anciãos nos dizem. É claro que se eles nos mandassem fazer algo que a Bíblia diz que é errado, nós não obedeceríamos. Mas isso dificilmente vai acontecer. Nós também temos que ser submissos. Isso significa que devemos estar dispostos a obedecer ao que os anciãos dizem, sem reclamar. Mas será que é possível ser obediente, mas não submisso? Bom, se dissermos, tudo bem, eu vou fazer o que os anciãos dizem. Eu não quero, mas eu vou fazer. Estaríamos sendo obedientes, mas não submissos. Mas Jeová diz que temos que ter essas duas qualidades. Temos que ser obedientes e submissos, mesmo quando os anciãos nos pedem para fazer algo de um jeito que não seja o melhor ou o mais prático. Vou ilustrar. Vocês vão ver que a ilustração é um pouco exagerada, mas acho que atinge o objetivo. Vamos supor que os anciãos decidissem pintar a parte externa do Salão do Reino e que todos os publicadores teriam de usar um pincel bem pequeno para fazer isso. O que poderia acontecer? Os publicadores poderiam ficar chateados com os anciãos e dizer: isso é ridículo. Como vamos conseguir pintar o salão com um pincel tão pequeno? Pode ser que alguns começassem a fazer a cabeça de todos para usar um pincel maior. Outros talvez ficassem dizendo que é melhor pintar o Salão do Reino com rolos. Ainda outros poderiam tentar conseguir apoio para alugar uma máquina de pintura spray para pintar o salão. Outros irmãos poderiam dizer que seria melhor contratar alguém para pintar o salão. Outros ficariam falando que o Salão do Reino nem precisa ser pintado. Qual seria o resultado de tudo isso? A congregação ficaria dividida, o Salão do Reino nunca seria pintado. Os publicadores poderiam acabar caindo da fé. Os anciãos ficariam muito desanimados. Jeová ficaria triste e Satanás ficaria muito feliz. Mas vamos supor que todos fossem humildes e apoiassem os anciãos, dizendo: não tem nenhum texto que fala que não podemos pintar com um pincel bem pequeno.
Além disso, Hebreus 13:17 diz para sermos obedientes e submissos aos anciãos. Então, por que não apoiar os anciãos? Qual seria o resultado? O salão do reino seria pintado. Os publicadores ficariam animados porque estariam trabalhando bastante tempo uns com os outros. Os anciãos ficariam contentes. Satanás ficaria triste e Jeová ficaria feliz. Bom, qual é o ponto dessa ilustração? Ser obedientes e submissos aos que exercem a liderança é muito mais importante do que o jeito como algo é feito. É essa atitude que Jeová vai abençoar. Uma segunda maneira de mostrar que damos valor a esses queridos irmãos é orar por eles. Vejam o que Paulo, que também era ancião, incentivou os irmãos a fazer por ele aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 30. Paulo disse: Eu os exorto, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e por meio do amor do Espírito, que vocês se esforcem comigo em orações a Deus por mim. Paulo sabia que as orações que outros fizessem por ele o fortaleceriam muito. Os anciãos da sua congregação também se sentem assim. Mas a pergunta é: nas suas orações pessoais, você sempre agradece a Jeová por essas dádivas em homens e pede que Jeová dê a eles seu poderoso Espírito Santo? Nossa resposta a essa pergunta vai mostrar até que ponto somos gratos por esses irmãos esforçados. Agora vamos ver uma terceira maneira de mostrar que damos valor aos anciãos. Podemos fazer isso por dar elogios. Pare e pense no seguinte: você tem o costume de chegar nos anciãos e falar assim: muito obrigado por tudo que os irmãos fazem pela congregação. Vocês podem ter certeza de que isso não passa despercebido. Parece que alguns publicadores nunca elogiam os anciãos, nem mostram gratidão. Será que isso pode dar a entender que não damos valor ao que eles fazem? É claro que eles não vão deixar de ser anciãos se você não elogiá-los. O que eles fazem é principalmente para Jeová. Mas se você elogiá-los, pode ter certeza que eles vão ficar muito animados. E se a primeira vez que você fizer isso o ancião ficar surpreso, não deixe isso impedir você de fazer o bem a quem é devido. Jeová diz em Provérbios 3:27, não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. Nós vamos nos sentir mais motivados a elogiar os anciãos se nos lembrarmos do bom trabalho que eles fazem. Muitos anciãos têm de trabalhar para prover o sustento para suas famílias. Se o ancião tiver filhos, ele precisa passar tempo com eles e dar atenção a eles. Talvez ele tenha que ajudá-los com a lição de casa e reservar um tempo para se divertir com eles. Mais importante ainda, ele cuida das necessidades espirituais de sua família. Faz adoração em família toda semana. Trabalha com eles no serviço de campo e os leva para as reuniões. Além dessas responsabilidades que muitos de nós têm, eles têm muitas outras responsabilidades como anciãos. Grande parte do que os anciãos fazem não é visto pela congregação. Por exemplo, vemos um ancião fazendo uma parte na reunião, mas não vemos as horas que ele gastou preparando essa parte.
Quanto tempo você demora para preparar uma parte de estudante na reunião de meio de semana? Alguns anciãos têm parte toda semana, às vezes mais de uma. É verdade que eles ganham experiência com isso, mas ainda assim, para fazer bons discursos, é preciso muito esforço. Mas não é só isso que os anciãos fazem. Eles também fazem visitas de pastoreio e participam de comissões judicativas. Alguns anciãos também ajudam a construir salões do reino e filiais, servem em comissões de ligação com hospitais e são voluntários em assembleias e congressos. Tem muitas outras coisas que os anciãos fazem que não dá tempo de mencionar. O que nós vemos é a ponta do iceberg. 90% de um iceberg fica debaixo d'água. Não dá para ver. Em 2 Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo disse que ele estava sendo derramado como oferta de bebida. A bebida toda era derramada sobre o altar e evaporava. Isso descreve bem como os anciãos se gastam em nosso benefício. Lembrar de tudo isso vai nos motivar a sempre dar elogios sinceros aos nossos esforçados anciãos. Vimos 3 maneiras de mostrar que somos muito gratos pelas dádivas em homens. Temos que, primeiro, cooperar com eles de coração. Segundo, orar por eles. E terceiro, elogiá-los. Assim, vamos mostrar que não somos como alguém que ganha uma gravata ou um cachecol de boa qualidade e usa esse presente para limpar os sapatos. Pelo contrário, vamos mostrar para Jeová e Jesus que amamos, respeitamos e valorizamos esse presente que eles bondosamente nos deram, as dádivas em homens. Mas como essas dádivas em homens podem ajudar os que se afastaram de Jeová e da sua organização? O que eles podem fazer para mostrar que são pastores amorosos e que querem ajudar essas pessoas a voltar para Jeová apesar de dificuldades ou mesmo vícios? Vamos encontrar as respostas na história a seguir. Dê meia volta para que venha um tempo de refrigério da parte de Jeová. Essas palavras mudaram a minha vida e salvaram a vida da minha filha. Eu fui criada como testemunha de Jeová. Mas eu escolhi levar uma vida imoral e acabei fazendo quase tudo que Jeová odeia. Depois de uns 15 anos, mesmo tendo uma boa situação financeira, percebi que a minha vida era um fracasso. Eu era viciada em drogas e tentava criar um filho ao mesmo tempo. Eu não queria viver mais daquele jeito. Eu queria ser uma boa mãe. Então, pela primeira vez em muitos anos, eu orei a Jeová. No dia seguinte, bateram na minha porta. Eu voltei a estudar com muita vontade. Afinal, eu tinha que recuperar 15 anos de atraso. Eu tive muita ajuda. Aos poucos, mudei meu estilo de vida, mudei minhas amizades e parei de usar drogas. Também comecei a superar sentimentos de inutilidade. Não foi fácil fazer essas mudanças, mas isso me fez sentir limpa e feliz, porque eu sabia que estava agradando a Jeová.
O que eu mais queria era falar para outros o que eu estava aprendendo. Mas eu não podia ser publicadora porque eu ainda morava com meu namorado. E ele não entendia algumas mudanças que eu estava fazendo. Eu estava decidida a dar a volta por cima e a superar esse último obstáculo que estava me impedindo de servir a Jeová plenamente. 2 semanas depois, eu descobri que estava grávida. Fiquei arrasada. Eu pensei, o que todas as pessoas que me ajudaram vão pensar de mim? Como Jeová se sente com isso? Eu estava muito envergonhada. Cheguei até a culpar Jeová por deixar isso acontecer. Eu estava tão confusa. A primeira coisa que veio na cabeça era fazer o aborto. Mas lá no fundo eu sabia que isso era errado. Eu pensava, agora todos vão saber que eu ainda sou a pessoa inútil que eu sempre achei que era. Eu queria desistir de tudo. Eu contei para o meu tio e minha tia, que são testemunhas de Jeová, o que estava acontecendo. Eles não me julgaram, mas deram uma sugestão interessante. Me convidaram para visitar Betel. Eles me apresentaram para um ancião muito bondoso e eu conversei com ele sobre a minha situação. Fiquei impressionada de ver como ele era amoroso. Ele leu para mim Atos 3:19. Arrependei-vos, portanto, e dai meia volta, a fim de que os vossos pecados sejam apagados, para que venham épocas de refrigério da parte da pessoa de Jeová. Ele me ajudou a ver que eu já tinha cometido um pecado. Então por que eu deveria pecar mais uma vez? Por que aquele bebê inocente deveria pagar pelo meu erro? Ele sugeriu que eu ensinasse meu filho sobre Jeová e que criasse ele para conhecer a Jeová e ser amigo dele. Fiquei emocionada, porque ele fez o que parecia triste e deprimente se transformar em algo maravilhoso. Agora o meu objetivo era outro. Eu estava determinada a fazer tudo o que tinha que ser feito para mudar a minha vida e agradar a Jeová. Com o tempo, eu me tornei publicadora não batizada e me batizei em 2010. Eu tive uma linda menina. Eu já me dediquei a Jeová e tenho 2 alvos: me batizar e ser pioneira. Estou decidida a criar a Jolie para amar a Jeová e a não cair nas armadilhas que quase acabaram com as nossas vidas. Isaías 32:2 diz o seguinte sobre os anciãos: E cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida, como a sombra de um enorme rochedo num deserto. Você notou de que 2 maneiras as dádivas em homens fazem isso? Primeiro, o ancião que a irmã conheceu em Betel foi bondoso e acessível. Ele deixou ela à vontade para se expressar. Segundo, ele usou a Bíblia para ajudá-la a tomar uma boa decisão e evitar piorar a situação. Esse é um exemplo excelente de como os anciãos podem ajudar os que estão fracos espiritualmente. Mas de que outra maneira os anciãos podem ser exemplos? Sendo zelosos na pregação. Mas e se o clima na nossa região dificulta isso? Quando os anciãos pregam, mesmo quando o tempo está ruim, a congregação segue o exemplo deles. Vejam no vídeo a seguir como os irmãos das Ilhas Faroe dão boas dicas para nós. As Ilhas Faroe são chamadas de Terra do Talvez.
O clima pode mudar de uma hora para outra. Quando você começa a pregar, está ensolarado. 10 minutos depois, você está no meio de uma tempestade e tudo fica molhado. Outro desafio é o vento. No inverno, as tempestades são muito fortes. Às vezes parece que o vento vai levar você ou a porta do seu carro embora. A gente procura usar a roupa certa para cada clima. Também ficamos atentos à previsão do tempo. Assim, a gente pode ir pregar onde o clima está melhor. Se o tempo tá bom, pregamos de casa em casa. Se tá ruim, fazemos revisitas nas casas que têm a entrada coberta, ou onde as pessoas nos convidam para entrar. É bom estar preparado. Se o tempo ficar ruim, você pode visitar as pessoas que você sabe que vão estar em casa naquela hora do dia. Quando o tempo tá ruim, é bom se adaptar. Você pode dar testemunho por telefone ou por carta. Na reunião de pioneiros, o ancião lembrou que quando o tempo está ruim, a gente não deve pensar: o tempo está ruim de novo. Mas temos de pensar: que bom, as pessoas vão estar em casa. É bom pensar em quem você gostaria de visitar e no que vai falar. Daí, em vez de ficar reclamando que você teve que ficar no campo por 5 horas num clima ruim, você se concentra nas visitas que tinha pensado em fazer. Acho que Eclesiastes 11:4 se aplica muito bem ao nosso território. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não colherá. Se a gente ficar esperando o clima perfeito, não vai sair no campo nunca. Outra coisa que nos ajuda a perseverar é o exemplo dos primeiros publicadores das Ilhas Faroe. Eles enfrentaram muitas dificuldades, como enjoos no mar, chuva, frio, e atravessaram montanhas para pregar em vilarejos distantes. Eles venceram esses obstáculos e isso me motiva a vencer os desafios que temos hoje. Eu lembro que quando a gente chegou nas Ilhas Faroe, eu olhei pela janela e pensei: será que dá para pregar quando o tempo tá assim? Daí, na saída de campo, vimos os irmãos com seus filhos e carrinhos de bebê. Eles estavam felizes e prontos para pregar. Isso me fez pensar: se eles conseguem fazer isso, eu também consigo. Sentimos que somos uma equipe e temos o mesmo desafio, o clima. Especialmente quando o clima está ruim, nós encorajamos uns aos outros. Nós gostamos muito do cântico A Vida de um Pioneiro. É um cântico lindo. Diz: faça chuva ou sol, eu vou perseverar. A gente faz isso por amor a Jeová. Queremos que as pessoas conheçam a Jeová. Elas precisam conhecer a verdade. Foi Jesus que deu a ordem de pregar. Eu acho que ele também colocaria uma capa de chuva e sairia para pregar. Sentimos que Jeová abençoa nossos esforços. Sentimos isso ainda mais quando a gente sai na pregação, mesmo quando o clima está ruim. Parece que é nesse dia que temos as melhores conversas sobre a Bíblia. Fazer isso me dá muita alegria. Paulo diz que quem semear generosamente, colherá também generosamente. Então, se você quer semear generosamente aqui, você tem que pregar mesmo quando o clima está ruim. Nós sentimos que estamos colhendo generosamente, porque temos boas revisitas e bons estudos. Para mim, todo esse esforço vale a pena porque vemos que as pessoas em nosso território gostam do que estão aprendendo. Tudo o que fazemos no ministério é motivado por amor a Jeová e pelas pessoas. Isso não vai mudar só porque o clima está ruim. É uma oportunidade de mostrar que adoramos a Jeová de todo o coração. Não vamos no campo só quando está tudo bem e o sol está brilhando. Agora perseveramos mais e somos mais flexíveis na pregação. Vimos que os publicadores deram total apoio aos esforços dos anciãos de pregar as boas novas, mesmo quando o tempo está ruim. No mundo todo, muitos irmãos enfrentam forte oposição por se manterem leais a Jeová e continuarem neutros.
Vamos fazer uma visita à Espanha e ver como alguns irmãos lidaram com esses desafios. A Espanha é um país cheio de castelos. Desde as montanhas da região central da Espanha até a costa do Mediterrâneo, os castelos dominam a paisagem. Mas um castelo, o Castelo de Santa Catalina, faz parte da história das Testemunhas de Jeová na Espanha. Esse castelo fica na entrada do porto de Cádiz, no sul da Espanha. Ele foi transformado numa prisão militar mais de 200 anos atrás, e foi nesse local que a fé de umas 300 Testemunhas de Jeová na Espanha foi testada. Esse grande teste de fé começou nos anos 1960, quando a Espanha era governada pelo ditador militar General Franco. Ele queria que todos os homens na Espanha servissem à pátria. Isso significava que eles tinham que prestar serviço militar. Mas a consciência das Testemunhas de Jeová não permitia que elas fizessem isso. Assim, foi nesse castelo que o regime militar de Franco travou uma guerra contra a consciência das Testemunhas de Jeová. Mas as coisas mudaram na Espanha. Na cidade de Cádiz, foi organizada uma exposição em reconhecimento do sacrifício daquelas Testemunhas de Jeová corajosas. Mais de 40 anos depois de terem sido libertados, alguns daqueles objetores de consciência voltaram a Cádiz para essa exposição. Na inauguração, o prefeito disse que eles são cidadãos que ergueram suas vozes contra a injustiça em nome da paz, da liberdade e, acima de tudo, da consciência deles. Os que ficaram anos atrás das grades ainda se lembram bem dos anos que ficaram presos nesse castelo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis era ficar sem saber se seríamos libertados. Nossa primeira sentença foi de 3 anos. Nós ainda nos recusávamos a nos alistar no exército, então recebemos uma pena maior. Parecia que tínhamos sido sentenciados à prisão perpétua. Todo dia fazíamos várias atividades para nos manter ocupados. De manhã, trabalhávamos para ganhar algum dinheiro. As tardes eram reservadas para atividades espirituais. Nós pregávamos principalmente por meio de cartas, e alguns de nós até conseguiam ser pioneiros. Algumas pessoas respondiam nossas cartas, e foi muito bom saber que algumas delas se tornaram nossos irmãos. É claro que também pregávamos para outros presos, e alguns deles aprenderam a verdade. Também estudávamos bastante a Bíblia, sozinhos e em grupo. Isso foi muito importante para a nossa espiritualidade. No começo, tínhamos que estudar nossas publicações escondidos, mas depois os guardas permitiram que tivéssemos a Bíblia e outras publicações. Quando chegavam mais irmãos, todos eram colocados nos mesmos barracões que nós, então dava para fazer as reuniões. Nós conseguíamos até fazer assembleias, inclusive os dramas. E gostávamos muito de cantar cânticos do reino. Os cânticos nos encorajavam muito. Sentíamos o cuidado amoroso de Jeová quando os irmãos iam nos visitar. Tivemos até uma visita especial do irmão Grant Suter, do corpo governante. Mas também tinham outras visitas que ansiávamos muito. Muitos irmãos tiveram que ficar anos separados das suas famílias e das suas noivas. Isso foi um teste e tanto. Mas essas irmãs fiéis apoiaram a posição neutra deles. Aqueles anos foram muito bons para a minha espiritualidade. Eu estudei a Bíblia como nunca antes. Eu me tornei um orador e um ancião melhor. Além disso, aprendi a confiar totalmente em Jeová.
Eu orava muito. E Jeová se tornou meu melhor amigo e nunca me desapontou. Isso não tem preço. A posição firme daquelas testemunhas de Jeová foi um grande testemunho em Cádiz e em toda a Espanha. A antiga prisão militar onde a fé delas foi testada foi reformada. Hoje, ela é uma atração turística e um centro cultural. O castelo mudou, mas a fé das testemunhas de Jeová não. O tempo que elas passaram nesse castelo testou a fé delas, mas elas travaram a boa luta pela fé. E com a ajuda de Jeová, elas venceram a batalha. 40 anos depois, a vitória delas ainda é um grande testemunho para o nome de Jeová. Como já vimos, o apóstolo Paulo estava sendo derramado como oferta de bebida. Da mesma forma, por continuarem neutros, esses irmãos ofereceram um grande sacrifício de louvor a Jeová, apesar de oposição. E por perseverarem com lealdade, eles foram dádivas em homens para os irmãos nas congregações e nos circuitos em que serviram. Outros que também são dádivas em homens são os que servem como representantes da sede mundial. Eles visitam filiais e encorajam os membros da família de Betel. O irmão Daniel Motion teve o privilégio de visitar o Haiti e a República Dominicana. Algumas coisas emocionantes estão acontecendo na organização de Jeová nesses países. No domingo, 26 de fevereiro, eu viajei para Porto Príncipe para visitar a filial do Haiti. Fui recebido com carinho pelos irmãos da família de Betel, que tem 54 membros. Essa filial coordena a pregação de mais de 20 mil publicadores. O Haiti passou por dificuldades econômicas e por desastres naturais. Mesmo assim, os irmãos são animados e se concentram em ajudar outros a conhecer a esperança da Bíblia. Os haitianos gostam muito da Bíblia. Os irmãos dirigem mais de 42 mil estudos bíblicos por mês e mais de 86 mil pessoas assistiram à celebração em 2016. Isso é 4 vezes o número de publicadores do território da filial. Os irmãos gostam muito de usar os vídeos na pregação. Os vídeos são traduzidos pela equipe de áudio e vídeo. Muitas pessoas no Haiti falam francês, mas o idioma falado pela maioria é o crioulo haitiano. O crioulo é um idioma expressivo que usa palavras francesas na gramática das línguas da África Ocidental. O número de publicadores no Haiti quadruplicou desde 1987, quando as publicações começaram a ser traduzidas para o crioulo. A tradução do Novo Mundo em crioulo foi lançada em 2015. Nós nos reunimos com os irmãos da tradução e os elogiamos por seu ótimo trabalho. Falamos sobre os bons resultados no Haiti desde que a Bíblia e as publicações começaram a ser traduzidas para o crioulo. Por exemplo, Mirlene vende frutas e verduras. Os irmãos perguntaram se ela poderia vender parte da sua produção para Betel. A primeira vez que foi a Betel, ela ficou impressionada, mas disse que ficou nervosa quando viu o grande portão de aço. Então ela orou para que Deus a protegesse enquanto ela estava ali. Mirlene fazia as entregas toda segunda, e os irmãos sempre a tratavam bem. Um irmão da cozinha falou para ela que um dia ela também poderia ser uma testemunha de Jeová. Mirlene aceitou um convite para assistir à celebração. Apesar de algumas dificuldades, como não saber ler muito bem, ela começou a assistir algumas reuniões. Ela via que o povo de Jeová demonstra amor uns pelos outros, muito diferente das pessoas da sua igreja. Mirlene começou a estudar a Bíblia e foi batizada em 2009. Desde então, ela tem se esforçado para ensinar a verdade para os seus filhos e tem tido bons resultados. O filho mais velho dela fez a escola para evangelizadores do reino e é ancião e pioneiro especial temporário. Recentemente, outro filho dela foi designado servo ministerial.
e os outros 4 filhos são publicadores não batizados. Mirlene melhorou sua leitura com a ajuda dos filhos e das publicações em crioulo. Agora ela pode ler a Bíblia em crioulo, o idioma do seu coração. Podemos ver os bons resultados no campo de língua de sinais americana, que agora é usada no Haiti. No país, tem 4 congregações e 8 grupos de língua de sinais americana, com 87 publicadores surdos. Aqui vemos os irmãos cantando louvores para Jeová. Até essa irmãzinha está aprendendo a cantar em sinais. Esse irmão nos mostrou o esforço que ele faz para se preparar para a leitura da Bíblia. No sábado de manhã, foi realizada uma reunião especial no salão de assembleias que fica na propriedade da filial. O total foi de 1.405 pessoas. Ficamos muito encorajados de ver os irmãos tirando proveito do programa, que também foi interpretado para a língua de sinais americana. O programa foi gravado e apresentado em todo o país no sábado à tarde e no domingo. Ao todo, 34.812 pessoas assistiram ao programa. Ficamos tristes quando tivemos que nos despedir dos irmãos do Betel do Haiti no domingo de manhã. Viajamos umas 6 horas até a nossa próxima visita, a República Dominicana. Durante a viagem, passamos por algumas regiões semiáridas até chegar na fronteira entre os 2 países. A paisagem ia mudando ao longo do caminho. Passamos por montanhas, plantações e pelo Mar do Caribe. Aproveitamos para pregar para as pessoas na fronteira e nos postos de fiscalização. Quando entramos na cidade de Santo Domingo, vimos a enorme placa do JW na entrada da filial. A família de Betel ali tem 73 membros e muitos deles vieram nos receber. A pregação na República Dominicana é feita principalmente em espanhol, mas os irmãos estão aprendendo outros idiomas para pregar a pessoas de outros países e culturas. O território da filial agora tem 5 circuitos em crioulo haitiano e 26 congregações em língua de sinais americana. Também tem congregações e grupos em russo, chinês, italiano e francês. Nós saímos com os irmãos no campo chinês em Santo Domingo. Pregamos também para pessoas que falam espanhol, e a maioria ouviu nossa mensagem com respeito. Evan, um irmão de Betel, nos contou sobre as dificuldades que ele enfrentou quando estava aprendendo a verdade. Eu estava terminando a faculdade de medicina enquanto servia no Exército Dominicano. Já fazia 6 anos que eu estava no Exército. Um dia, eu vi o livro Revelação na casa da minha tia. Eu achei o livro tão interessante que roubei ele e li inteiro. No capítulo 6 de Apocalipse, tem uma visão que fala da abertura do 6º selo. Nessa visão, os céus escurecem e os comandantes militares se escondem em cavernas. Fiquei tão impressionado com isso que decidi servir a Jeová. Só que agora eu tinha que deixar o exército, já que as testemunhas de Jeová são neutras. Eu decidi falar logo com meu superior e pedir para ser dispensado. Mas ele rejeitou o meu pedido e disse: "Não, faz 6 anos que você está no exército e não vai sair." Eu não fiquei preocupado porque ainda podia apelar para o coronel encarregado do pessoal. Mas ele também rejeitou meu pedido. Então eu saí e fui para o corredor. Eu orei a Jeová: "Eu quero servir o Senhor. O que eu faço? Me ajuda a achar uma saída." Quando eu abri os olhos, outro oficial militar veio falar comigo, usando o meu nome. Até hoje eu não sei quem ele era. Ele me perguntou: "Do que você precisa?" Eu expliquei que eu queria deixar o exército para ser testemunha de Jeová. Ele disse: "Fica tranquilo. Me dá sua documentação. Eu sou o assistente do coronel." Em 20 minutos, estava tudo aprovado. Pouco tempo depois, eu me tornei publicador e me batizei. Eu e a minha esposa, Jael, estamos servindo em Betel por mais de 11 anos. Temos certeza de que Jeová ajuda quem confia nele de todo o coração. A filial tem o privilégio de ter na família de Betel alguns que foram missionários por muitos anos. Eu gostei muito de visitar 5 desses irmãos veteranos. 3 deles com 98 anos.
O irmão William Dingman cursou a primeira turma de Gilead. A esposa dele, Estelle, cursou a 12ª turma, a mesma que a irmã Thelma Critz. Barbara Parker cursou a 42ª e Ellen Ferrari a 2ª. Para termos uma ideia do tempo de serviço deles, a irmã Ellen estava no Congresso de 1935 em Washington, D.C., entre os que se identificaram como parte da grande multidão. A média de idade desses irmãos é de 94 anos. Mais impressionante ainda é a média de anos no tempo integral, 73 anos. Esses servos fiéis continuam ativos na pregação apesar da idade avançada e da saúde fraca, dando um bom exemplo para todos. Esses irmãos leais são muito preciosos para Jeová e para seus irmãos na fé. Eu não posso fazer muito por causa da visão fraca, mas ainda dirijo um estudo bíblico. Eu uso cadeira de rodas porque minhas pernas não estão muito boas para andar. Quando eu penso na minha vida, no tempo que servi como missionário, inclusive aqui na República Dominicana, foi maravilhoso. Eu não poderia ter tido companheira melhor. E usar a minha vida para pregar as boas novas do reino foi a melhor escolha que eu fiz. É um privilégio para a família de Betel da República Dominicana cuidar desses servos fiéis. No domingo, 12 de março, foi realizada uma reunião especial no Salão de Assembleias que fica ao lado da filial. A assistência foi de 3.050 pessoas. Todos tiraram proveito do programa espiritual e da associação entre irmãos. As visitas às filiais da República Dominicana e do Haiti encorajaram e fortaleceram a fé de todos os que participaram nelas. Agradecemos ao irmão Motion pelo relatório e pelas experiências animadoras de irmãos que já servem a Jeová há muito tempo. Outro exemplo disso são Richard e Peggy Kelsey. Como o irmão Richard, com o apoio de sua querida esposa, foi uma das dádivas em homens durante décadas de serviço de tempo integral? Eu nasci numa cidadezinha chamada Adair, em Iowa, nos Estados Unidos. Na verdade, numa fazenda. Isso foi em 1930. Eu nasci em 1931, também em Iowa. Meu pai queria ser fazendeiro, então eu cresci numa fazenda. Um pequeno grupo, que depois se tornou congregação, se reunia na nossa casa para estudar a sentinela. Ainda bem que, quando o pai da Peggy aprendeu a verdade, a família dele ia estudar a sentinela lá em casa. Acho que eu tinha 8 ou 9 anos. A Peggy era um ano mais nova. Mas não deu nem um ano e eles se mudaram. Bom, eu comecei de pioneiro em setembro de 1948. O que eu mais queria era cursar Gilead. Eu não fiz expedição para Betel porque eu preferia o campo e achava que na América do Sul e na África ainda tinha muita coisa para fazer. Eu queria pregar. Fui convidado para cursar Gilead em fevereiro de 1951. A designação que recebi depois da escola foi uma grande surpresa. O irmão Schroeder, um dos instrutores, disse: "Você vai ter uma oportunidade muito boa nessa designação no Betel da Alemanha. Lá tem irmãos que ficaram até 9 anos em campos de concentração e você pode aprender muito com eles." E ele estava certo. Em 1953, no congresso em Nova York, eu vi uma irmã jovem, bonita, na fila do lanche perto da fila em que eu estava. Eu olhei bem e vi que era Peggy. Nós ficamos juntos o resto do congresso e decidimos nos corresponder. A gente pensava em servir juntos.
Em 1955, nós nos casamos. Fomos designados para servir no circuito no norte da Alemanha. Eu tinha 24 anos quando comecei no circuito. Eu não me achava nem um pouco preparado, porque eu tinha servido em Betel e não tinha recebido nenhum treinamento para ser superintendente. Eu não me sentia qualificado. As irmãs que trabalhavam comigo ficavam nervosas, porque eu não conseguia falar bem o alemão. Daí, elas continuavam a conversa e eu ficava só ouvindo, sem entender nada. Depois de 2 anos, eu consegui entender a linguagem teocrática, mas no dia a dia eu ainda ficava perdida. Servimos 9 anos no circuito, depois no distrito. Daí fomos chamados para Betel. Foi uma grande surpresa para mim quando o irmão Nor pediu para eu ser o supervisor da sede. Isso foi no Congresso de 1969, em Nuremberg. Eu dei várias desculpas para não aceitar, mas não adiantou nada. Chegou uma carta dizendo que eu tinha sido designado. Por quase 40 anos, eu tive o privilégio de ser superintendente zonal, ou como chamamos agora, representante da sede mundial. Foi muito bom visitar mais de 90 países. Conhecemos melhor a maravilhosa família de Jeová. Vimos como os irmãos no mundo todo são unidos. Eles servem a Jeová de coração e se esforçam para ser fiéis a Ele, mesmo passando por situações muito difíceis. Às vezes, a gente tirava mais proveito das visitas do que os irmãos que estávamos visitando. Isso fortalecia a nossa fé. O privilégio de visitar as filiais como superintendente zonal nos deu a oportunidade de sair no campo com irmãos de vários países. Isso nunca teria sido possível se eu tivesse sido apenas missionário. Eu sempre digo para mim mesmo: aceite qualquer designação que vem de Jeová, e você vai receber muitas e muitas bênçãos. Eu estou no serviço de tempo integral desde 1º de janeiro de 1952. Eu não trocaria isso por nada. Nós sempre dizemos: onde estaríamos hoje se não tivéssemos entrado no tempo integral? Com certeza não teríamos tido tantas bênçãos. Tem tantos irmãos e irmãs jovens talentosos que trabalham para Jeová. Nós incentivamos todos eles a continuar no serviço de tempo integral por toda a vida. Você é um dos jovens talentosos mencionados pelo irmão Kelsey, que podem estabelecer o alvo de servir no tempo integral? Se for, continue orando sobre isso. Nesse programa, vimos o exemplo de várias dádivas em homens, suas esposas e outros que dão o seu melhor para Jeová. O que os motiva a se esforçar tanto para servir a Jeová? O amor. É sobre esse assunto que fala o videoclipe desse mês com o tema Amor de Irmão. No mundo inteiro você tem irmãos, amigos de Jeová, família do coração. Sinto o amor, esse amor, amor de irmão. Sinto o amor, oh.
tão cheia de amor, amor de irmão. Sinta o amor. Jeová tem cuidado de nós, consola, acalma, na selva, nos montes, em qualquer lugar, nas grandes cidades ou nas ilhas do mar. Somos irmãos, todos irmãos e um só coração. Sinta o amor. Jeová tem cuidado de nós, consola, acalma. O mundo é frio, assustado, injusto eu sei, sem amor, mas é bom demais ter Jeová, milhões de irmãos pra ajudar. Oh, Cristo ensinou todos nós a amar e juntos mostramos o amor de Jeová. É uma nação tão cheia de amor, esse é o nosso lugar. Sinta o amor. Sinta o amor. Que música bonita! Ela nos lembra que uma maneira de mostrar nosso amor por Jeová e por Jesus é amar, respeitar e valorizar as dádivas em homens que eles bondosamente nos deram. Antes de terminar o programa, temos algo especial para vocês. Vamos ver o que acontece aqui no estúdio do JW Broadcasting. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada nos bastidores e ver como o broadcasting é produzido. Primeiro, alguns betelitas deixam as suas designações durante 3 dias para trabalhar nesse projeto. Logo cedo, no primeiro dia, o diretor e os membros da equipe analisam juntos várias fotos que mostram como as câmeras vão filmar cada cena. As imagens que vão aparecer no monitor de vídeo do estúdio são preparadas na sala de controle. Os microfones e as câmeras são ajustados. Daí a equipe ensaia o programa inteiro várias vezes. Durante os ensaios, um membro da equipe faz o papel de apresentador. Assim, o irmão que vai apresentar o programa pode se concentrar na sua designação durante os ensaios. No terceiro dia, o apresentador vai até a sala de maquiagem do estúdio, onde recebe um tratamento para ficar bem apresentável. Antes da gravação, a equipe faz uma breve reunião. O apresentador faz alguns comentários e o diretor do palco dá as últimas instruções para a equipe. Depois, é feita uma oração e todos tomam suas posições. Dentro de poucas horas, a gravação do programa inteiro é concluída. Os irmãos e as irmãs que trabalham no estúdio mandam seu amor cristão e suas lembranças a todos vocês. And greeting.
Esse é o JW Broadcasting, direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová.